Por que as pessoas gostam de cinema, de teatro, de filme? Porque elas estão buscando o tempo todo uma fuga para a realidade dela. E eu acredito que as IAs vão suprir essa carência em massa. E mesmo após o golpe, elas falam que foram os melhores meses da vida dela. Porque as pessoas são movidas pelo desejo. Eu tenho que ser a mulher que vai despertar o tesão no meu cara. As mulheres reclamam que o cara demora a responder. O cara que responde toda hora, provavelmente ele não tem muita coisa pra fazer não. E a pessoa supre 90% das suas necessidades, mas a gente fica obcecado nos 10%. São poucos homens que se colocam na cadeira do vulnerável. E a sua esposa e seus filhos vão esperar quanto tempo? Minha esposa, ela não consegue mais contar comigo. O que você poderia melhorar como parceiro pra ela? Então eu vou fazer uma pergunta. Como o Alan poderia melhorar como parceiro pra ela? Estou aqui hoje com Guilherme Machado, mentor de relacionamentos, pra gente falar sobre relacionamentos atuais e relacionamentos futuros com a ascensão da IA. Seja bem-vindo aqui, Guilherme. Cara, o que tu percebe que vai mudar drasticamente nos relacionamentos com as tecnologias que já estão surgindo? Dificuldade de conexão. Por quê? Porque se eu chamo uma mulher pra sair, pra tomar um café, eu estou sendo humano com ela. Se eu chamo ela pra jantar, eu estou sendo humano com ela. Se eu ligo pra ela de chamada de vídeo ou de voz, eu estou sendo humano com ela. Se eu converso com ela apenas por texto, eu estou sendo igual a todo mundo. Por isso que quanto mais a gente for humano com a pessoa, mais a gente cria conexão para criar relacionamentos a curto, longo e médio prazo. Curto, médio e longo prazo. Mas com essa tecnologia o tempo todo presente, vai dificultar, porque as pessoas evitam esse contato físico. E o que é mais maluco é que tem várias pesquisas que mostram já que os humanos não conseguem detectar, conversando, por exemplo, com uma IA, se aquela pessoa, ou, entre aspas, né, é humano ou uma IA. Tem uma pesquisa que fizeram com médicos e enfermeiros nos Estados Unidos, onde detectaram que assim, 80% das pessoas votaram que a comunicação com aquela pessoa, que na verdade eram IAs, foi mais empática do que as comunicações com verdadeiros médicos e enfermeiras. Então, algo que a gente sempre pensa assim, não, as pessoas querem, né, estar próximo do médico ali. E agora tu imagina isso daí, né, com os relacionamentos. Se já acontece tantos golpes, né, hoje em dia, sem toda essa tecnologia, agora uma tecnologia onde tem que imitar a voz, o rosto, né? Sim. Isso, a minha mãe mesmo quase caiu num golpe desse, eu conheço várias pessoas que quase caíram num golpe desse, eu imagino que você, como mentor de relacionamentos, também teve... Já caiu num golpe, mas foi de humana mesmo. Ah, não. Tô brincando. Mas assim, o que tu percebe que são essas fragilidades nossas que fazem a gente cair nisso? Porque, assim, tem coisas que pra nós parece que é na cara, né? E pra outra pessoa, não. Eu acredito que está muito relacionado a uma falta que a pessoa tem. Quando um manipulador, um narcisista, ele consegue fisgar a presa dele ali, é porque ele identificou fraquezas. Por isso que, por exemplo, um IA faz várias perguntas para a mulher para identificar os pontos fracos dela. Ele faz um mapeamento e ele pode falar tudo que ela quer ouvir. As pessoas se apaixonam por histórias, mas elas se apaixonam mais ainda pela história que elas contam para elas mesmas sobre como seria com o outro. Se a IA identifica que, peraí, essa pessoa ela teve um abandono paterno, ela busca o quê? Proteção, acolhimento, carinho, cuidado. Como é que eu posso identificar isso? O que você busca em um homem? Proteção, carinho, cuidado. Eu posso te dar isso. E quando eu falo que posso te dar isso, eu não estou falando com a mulher, estou falando com a criança interior de dentro dela. Por isso que muitas mulheres permanecem em relacionamentos que são abusivos. Porque o cara pode ser um filho da puta com ela, pode machucar ela, mas ele dá o que ela precisa, aquele suprimento emocional, entendeu? Nossa, que louco. Forte isso, né? Forte demais. Você merece ter um brinde. Merece. Cara, e agora tocou em um ponto importante que são as fraquezas que uma IA pode utilizar nossas. E são muitas, né? É a falha do sistema de um computador. É. É como se eu vou instalar um vírus em uma máquina. O vírus são as emoções. Aqui tem falha, aqui eu posso permitir que entre, eu não posso permitir que entre um vírus, né? Aqui vai entrar um vírus porque tem uma falha no meu sistema. E como é que a gente instala o antivírus? Como é que instala o antivírus? Fazendo a mentoria comigo. Ah, é? Não, cara, quanto mais você busca conhecimento e se entender, você fortalece esse campo.
Uhum. que é como se fosse um escudo. A pessoa que tem um nível de consciência baixo sobre quem ela é, sobre o que ela merece, sobre o que ela precisa ou não, ela vai estar realmente mais propensa a sofrer. Porque pessoas que caem em golpes, o que elas estão buscando? O que a pessoa busca o tempo todo na internet, sabe? Reconhecimento, pertencimento, Distração. 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 E eu uso muito lúdico. Por que as pessoas gostam de cinema, de teatro, de filme? Porque elas estão buscando o tempo todo uma fuga para a realidade delas. Uhum. Às vezes essa realidade é uma realidade de merda, às vezes é uma realidade cansada, às vezes é uma realidade tediosa. Cada um tem sua realidade. Quando a pessoa tem uma realidade extraordinária, pode perceber que ela às vezes fica pouco tempo, cara, online, porque ela tá ocupada demais vivendo. Uhum. Então, se eu busco cada vez mais uma distração, uma fuga da minha realidade, e essa fuga da minha realidade corresponde às minhas expectativas, é uma emboscada, cara. Nossa. E aí, tu experimentou, por exemplo, antes da gente começar aqui a gravar os óculos, né? Ali, por exemplo, de realidade aumentada. Eu fico imaginando, né? Como as pessoas fogem da realidade em jogos, em várias coisas, né? Em seitas. E agora imagina, a gente consegue hoje mudar a realidade da pessoa simplesmente por ela botar um óculos, Uhum. simplesmente por ela começar a conversa com, por exemplo, com uma IA ou com alguma coisa assim. E eu fico pensando como essas pessoas estão vulneráveis, né? E como o teu trabalho é importante para que a gente possa instalar esse antivírus nas pessoas. Uhum. E tu falou muito sobre autoconhecimento, né? Um dos pontos. Mas o que tu percebe ainda, tratando dessa questão desse antivírus, digamos assim, que é importante? O que tu percebe de padrão? Porque tu é um Antivírus do amor. Foda. antivírus do amor. Tu é um cara que, assim, ajuda milhões de mulheres, e não só mulheres, mas no momento que tu ajuda mulheres, tu ajuda homens também a terem Sim. relacionamentos melhores. E o que tu percebe que são os principais padrões, assim, dessas que poderiam ser, digamos, instalados esse antivírus para que essas pessoas pudessem estar mais protegidas tanto de IAs quanto também de narcisistas e pessoas que querem tirar proveito. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando agora, em algum momento teve alguém que tirou proveito delas. Sim. E como a gente consegue estar mais protegido relacionado a isso? Ter a consciência de que todas as pessoas se interessam por conta de um interesse. Uhum. Mas o que eu tenho para proporcionar ao outro pode ser usado como uma moeda de troca positiva? Pode. Porque se você não vai trocar com alguém, alguém vai tirar de você. Eu prefiro ser o cara que troca do que o cara que é roubado. Uhum. A partir do momento em que eu entendo que eu só vou me conectar com homens que vão me proporcionar uma troca justa. Uhum. E aí tem uma frase do meu conselheiro que é muito famosa. Só invista nele se ele investir em você. Você não deve investir em alguém de acordo com o que a pessoa... Você deve investir em alguém de acordo com o que a pessoa investe em você, não de acordo com o que você sente. Uhum. Porque às vezes o que você sente é carência, é dependência emocional. Então eu sei que, eu sou uma mulher bonita, gostosa, e eu tenho a minha energia sexual latente, e muitos homens se aproximam de mim para tentar me levar para a cama. Que competência eu preciso desenvolver para transformar esse desejo em admiração? Que outros lados eu posso mostrar pro cara? Em vez de ficar no vitimismo e achar que todo homem só quer me comer, eu vou fazer diferente. Eu vou usar o meu capital erótico para captar os melhores leads. Quando a mulher tem essa consciência de que, cara, eu sou uma joia rara sendo vista por muitos homens que têm potencial, eu preciso analisar as características dos caras que me interessam. E não me esconder para não ser mais vista, entende? Sim. E esse ponto que tu trouxe agora de atração das mulheres é um ponto até importante também, de talvez elas começarem ou ter a consciência de que elas vão ter uma outra competição, né? Que é o quê? Já existe essa competição da realidade, né, que é apresentada hoje nas redes sociais, ser uma totalmente diferente dessa realidade no mundo real. Uhum. Que é assim, não é filtros do Instagram, é um monte de coisa. Só que agora também tá vindo uma onda de influenciadoras IAs, garotas de sites adultos de IA e tudo mais. E vai se criando cada vez mais aquela perfeição, aquela coisa assim estética que é perfeita. E quando a gente talvez isso pode até atrapalhar as mulheres, né? Tipo assim, de como se identificar. Vai ser uma destruição em massa de autoestima. Demais, né? Como é que tu vê essa questão da autoestima das pessoas consolidando? Como é que tu consegue olhar isso para o futuro, né? Onde a gente começa a entrar no futuro cada vez mais de pessoas desconectadas da realidade. Hoje já é, né? As pessoas no telefone já ficam ali direto, mas
a gente está indo para uma realidade onde as pessoas não só vão estar no telefone, mas vão estar conversando com o IA no fone de ouvido, vão estar com óculos na cara, que vão estar... O que tu acredita que vai ser a maior carência, assim? Como é que a gente consegue lidar com isso? Eu acho que vai potencializar a carência. Porque eu vou trazer pelo lado das minhas alunas. Uhum. Alunas seguidoras. Não todas, mas muitas alunas são muito carentes. Por exemplo, tem mulher que me manda mensagem ali quando eu não apareço no stories dando um bom dia. Sério? Porque o meu bom dia muda a semana dela. Nossa. Sabe, de eu curtir uma foto e a pessoa, meu Deus. Cara, tem algumas 3 seguidoras ali que elas conversam com elas mesmas 24 horas por dia no meu direct. Se eu mostrar, as pessoas não acreditam, assim. Como assim? Tipo, eu postei uma foto com você aqui, camisa branca. Ai, Guilherme, essa camisa branca fica boa em você. Então amanhã eu vou fazer tal coisa. Eu acabei de almoçar, como é que você tá? Ela fica conversando com ela mesma ali Uhum. no direct. Ah, não é que tá tendo uma Eu interação. nunca respondi a pessoa. Nossa. E tem meses que ela conversa com ela mesma ali. Eu acredito que as IAs vão suprir essa carência em massa. Porque se tá cada vez mais difícil você se conectar com uma pessoa que vai ter reciprocidade com você, essa tecnologia vai resolver esse problema. Hein? Cara, eu tava conversando isso ontem com minha irmã. Saiu uma notícia, não sei se o Igor consegue botar aqui pra nós na tela. Na China, tem mulheres que estão trocando namorado por um chat GPT que só foi modificado para ser romântico. Só isso. Ou seja, não é nem que tem uma voz de um homem, que tem um personagem, que ela tá vendo alguma coisa. Não. Simplesmente é um chat que ela consegue conversar. Ele tem memória para lembrar do nome dela, das preferências dela, e ela fica conversando. E qual que é o que elas estão reportando, essas mulheres, nessa notícia? Ali eu tenho atenção. Antes eu não estava tendo atenção. Ali Sim. eu estou tendo atenção. E foi até aqui, ó, a notícia tá aqui na tela. Foi até algo que a minha irmã falou assim pra mim, cara, se eu tivesse atenção ali, só precisava de uma conchinha. Se a IA conseguir me dar uma conchinha, eu tô bem. Sim. Então aqui, ó, as mulheres que trocaram homens reais por namorado perfeito criado pelo ChatGPT. Se puder ir um pouquinho mais pra baixo, Igor. Só rolar aqui a tela um pouquinho mais pra baixo. Aqui tem, ó, influenciadora chinesa conversando com o namorado ChatGPT. A vista é tão bonita. E aqui, pode criar amor e você sabe que é ainda mais bonito. Você tá aqui do meu lado. E assim... E elas ficam lá, interagindo. Então, imagina isso, né? Dentro, por exemplo, do teu ManyChat lá, sei lá, dentro do teu Instagram, as mulheres conversando, e elas vão poder conversar não só contigo, elas vão poder conversar com, sei lá, um Ken Rivers da vida, com qualquer outro ator que elas gostam e ficar interagindo. E eu percebo que, assim, minha mãe entrou nisso, minha mãe conversou, logo depois da separação, ela começou a conversar com alguns influenciadores, e alguns poderiam até ser reais e outros não. Mas isso é uma questão que foi o que tu falou. Preocupante. A pessoa tá numa carência tão grande que ela quer acreditar naquilo. Você assistiu a série Bebê Rena? Não. Cara, Bebê Rena. já assistiram? Cara, é loucura. A mulher, ela tem esse distúrbio e o cara, ele é um balconista de um pub. E ela chega assim, toda triste. Aí ele, tá tudo bem? Tá, tudo bem sim. Quer beber alguma coisa? Uma coca. Ele vai servir a coca pra ela, ela fala que não tem dinheiro. Ele, não, tá tudo bem. Ganhou. Nesse momento, vira uma chave nela e ela vira uma stalker 24 horas por dia, cara, mandando mensagem pro cara. Ela vai todo dia no mesmo horário, vira um inferno na vida do cara. Loucura, só porque ele foi oferecer. De perseguir a família, de tudo que você... Ele nunca mais vai oferecer. Nunca mais. Então, isso resolveria o problema dela. Um AI, entendeu? Mas por que as pessoas... Assim, eu fico pensando... onde é que tu acredita que... A gente sabe que a maioria dos problemas que a gente tem hoje são reflexos dos traumas que a gente teve na infância. Né? De onde é que surge esses problemas? A raiz, né? Porque normalmente a solução tá a gente encontrar a raiz. Onde é que tu observando, já ajudou tantas pessoas, observando de forma mais empírica, assim, onde é que surge essa necessidade, essa carência? É que são... Eu costumo dizer que são assuntos mal resolvidos internamente. Toda demora de resultado está ligado a uma espera relacional. Por exemplo, se você não tem uma boa relação com seus colaboradores, seu negócio não vai prosperar. Se você não tem uma boa relação com os seus pais, no sentido sistêmico até da coisa, tem muitos filhos hoje que se tornaram pais. O cara sustenta a mãe, sustenta o pai. E não sustentar no sentido financeiro, mas um sustento até emocional.
de tempo. A pessoa deixa de fazer coisas pra ela porque fica fazendo pra mãe. E às vezes a mãe nem quer. Quando os nossos pais falam, não, tá tudo bem, não precisa não. Não, precisa sim. Uhum. Então você está intervindo ali, você está fazendo o que os seus pais não querem. E você assume uma responsabilidade que não é sua. E aí, por que que eu tô trazendo esse exemplo? Uma vez eu tava falando com uma pessoa e tal, uma psicóloga, e aí eu ajudo a minha mãe e tal. E ela falou pra mim assim, ó, enquanto você não deixar de ser pai da sua mãe, você não vai ter um relacionamento. Eu falei, não, mano, sou pai da minha mãe, eu ajudo ela. Então tá, vamos colocar um cenário aqui. Você conheceu uma pessoa legal, se apaixonou, vocês estão namorando e ela quer fazer uma viagem pra Itália junto com você. E aí faltou 2.000 da passagem. Você vai tirar do aluguel que você manda pra sua mãe pra comprar passagem? Aí eu falei assim, não, mas o aluguel da minha mãe é mais importante, a viagem pode esperar. Ela, pois é. E a sua esposa, seus filhos vão esperar quanto tempo? Aí eu percebi que toda demora de resultado, até no relacionamento, está ligada a uma espera relacional. Hoje eu resolvi a questão com a minha mãe para me estar aberto para conhecer alguém. Mas naquela época eu pensei, poxa, mais uma vez estou colocando a minha mãe na frente da minha esposa. Se eu coloco a minha mãe na frente da minha esposa, eu nunca vou ter minha família. Louco isso, né? Louco demais. E tá muito ligado, então, a essa parte sistêmica. Sistêmica de resolver conflitos internos. Por exemplo, uma mulher que sofreu em um relacionamento tóxico ou abusivo. O que que ela não entendeu? Ela não entendeu que ela precisa queimar a ponte e encerrar o ciclo. Porque pessoas são insubstituíveis, mas sentimentos sim. Por quê? Aquele cara que fez mal pra ela, aquela mulher que fez mal pra aquele cara, ela é insubstituível. Mas o sentimento que ele sentiu por ela, ele vai sentir por outro. Por outra pessoa, por outra pessoa e por outra pessoa. Quando uma mulher fala pra mim assim, meu ex foi muito filha da puta comigo, meu ex fudeu meu psicológico. Eu pergunto pra ela assim, ó, quais são as 3 bandeiras vermelhas que você ignorou do último relacionamento, mas que você não vai ignorar mais? Ela, como assim? Eu vou repetir. Quais são as bandeiras vermelhas, comportamentos que ele fez, que você ignorou, você sabia que ele não ia ser pra você, e hoje você não vai ignorar mais? Ah, manipulação, conversar alto, tratar a mãe mal. Então essa pessoa é insubstituível, porque ela te ensinou o que você não merece. Ela, nossa, é verdade. Tudo é questão de ponto de vista. Que massa. E essa questão de... Tu falou de ciclo, né? Eu percebo que a maioria das pessoas estão num ciclo. As mulheres, por exemplo, ou homens, que têm relacionamentos sempre repetitivos. Sempre, por exemplo, eu nunca consigo encontrar o cara certo. Eu sempre... todo cara que eu encontro, ele me trai. Todo cara que eu encontro, ele me trata mal. A mesma coisa com o homem também. E eu percebo que isso se reflete em tudo. Como uma coisa... Como é o micro, é o macro. Então, quando... a mesma coisa que acontece no relacionamento da pessoa, acontece na parte financeira dela também, acontece na parte societária dela, acontece e como tu falou ali, tudo é relacionamento. É como tu se relaciona com teus pensamentos, como tu se relaciona com o teu passado, como tu se relaciona com as pessoas. E parece que todas as pessoas, até mesmo eu, de vez em quando me pego em alguns ciclos viciosos que é difícil de sair. Como é que tu percebeu que essas pessoas estão conseguindo quebrar esse ciclo? Porque muitas mulheres que eu acredito que te procuram foi porque elas perceberam, cara, tu me mostrou um vídeo agora, antes da gente começar aqui, de como as mulheres veem os homens, né? E como os homens veem as mulheres. Onde as mulheres normalmente vão chamar o cara de mentiroso, safado, cafajeste, e o homem, elogia, fala que ela é bonita, fala que ela é especial, que ela é importante e tudo mais. E acaba que, assim, se a gente tá olhando para isso, né, é natural que a gente vai puxar mais isso, porque tu vai buscar um viés de confirmação sempre. A gente vê isso em todos os diálogos. As pessoas querem, não que... As pessoas fogem de algo que confronte as crenças que ela já tem. Então, se ela acredita que todo homem é safado, ela quer confirmar isso. E aconteceu isso com um amigo meu, ele não fazia nada errado. Só que a mulher, a esposa dele na época, a namorada dele na época, a vida toda dela, a mãe dela foi traída, a irmã dela foi traída. Então, na cabeça dela, o homem trai. Então ela ficava revirando o lixo dele. Ela ficava descobrindo a senha do computador dele para saber o que estava acontecendo. E ele se sentiu tão incomodado com isso que teve um ponto que ele disse chega e não quis mais saber do relacionamento. Então ela acabou estragando o relacionamento dela por uma expectativa errada de que ele ia fazer aquilo. Então ela queria um viés de confirmação. E como é que as pessoas conseguem quebrar esse ciclo? Tu percebe assim que existe um padrão para isso, de quebra de ciclo? Primeiro, despertar da consciência.
O segundo, perder o medo do novo. Porque o novo remete à dor. E a dor é o contrário daquilo que a gente conhece. Se eu não conheço, eu vou passar por uma dor. Só que quando eu passo a conhecer e vejo que, nossa, não é como eu imaginei. É mais tranquilo, ele não tá me traindo. Não é aquilo que eu pensei, isso era coisa da minha mente. Vem o amor e te liberta. Então a dor é uma grande sorte quando, em vez de você se colocar no papel de vítima, você a enxerga como uma oportunidade de aprender. Tem um termo na psicologia que se chama neuroticismo, que é a tendência geral para ver o lado negativo das coisas. Uhum. Eu vejo problemas pequenos como ameaçadores, situações neutras como esmagadoras. Tenho dificuldade de me recuperar após uma adversidade. Tudo eu vejo o lado negativo. Então, quando essa pessoa tem um neuroticismo dentro dela, ela associa uma quebra de expectativa como uma rejeição. E é o que acontece com muitas pessoas. Eu vou falar mulheres aqui porque eu falo com Sim, é. mulheres, mas serve para homem também. Vamos trazer o exemplo do homem. Sim. O cara que é inseguro, e aí ele começou a namorar com uma mulher que é muito gostosa, que é muito linda, que chama atenção. Ela vai sair, qual é o primeiro pensamento dele? Os caras vão olhar, os caras vão mexer. Então isso é o que é ou é o que ele acha? É o que ele acha, não é o que é. Só que ele alimenta isso por conta da insegurança dele. E a mulher, ela tem que o tempo todo ficar provando pra ele que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma mulher de caráter. E isso cansa a longo prazo. Vai se cansar tanto que o diálogo que eles têm é sempre de cobrança dela. Então a vontade que ela tinha de se conectar de forma profunda com o cara, ela não vai ter. Ela vai se conectar com quem? Com outro cara. Então você percebe que a insegurança cria a traição? Uhum. Ou o término do relacionamento? Mesmo exemplo do seu amigo. A mulher, a ex dele tinha tanto neuroticismo que ela mesmo cavou a própria cova ali Uhum. do fim do relacionamento. Porque quando eu não tenho maturidade para expressar as minhas inseguranças e buscar ajuda para isso, a pessoa que seria a cura das suas feridas está ocupada demais se defendendo dos seus ataques de insegurança. Uhum. Se ela chega para ele e fala, amor, eu preciso de ajuda. Minha mãe foi traída, minha avó foi traída e eu... E véi, foi o que aconteceu, ele acabou. Mas se ela fala pra ele, ele iria buscar meios de ajudar, Exatamente. buscar uma terapia. Por isso eu falo pra você, a falta de diálogo entre as relações é o que estraga tudo. E tu percebe que, assim, a maioria dessas mulheres que caem em golpes, elas caem porque elas encontram ali um refúgio para poder realmente se expressar, conversar, porque não tinham. Isso foi o que eu percebi, né? Quando eu comecei a dar uma estudada sobre isso, para entender o que estava acontecendo ali até com minha mãe na época, que ela tinha recém separado e tudo mais. Uhum. E daí, a minha mãe, por exemplo, ela não caiu em nenhum golpe e tudo mais, mas durante o mês ela conversou com alguns perfis que obviamente eram O golpe fake. que ela sofreu não foi financeiro, Foi emocional. foi emocional. Mas eu percebi que sim, tinha mulheres que assim caíram no golpe, foi milhões de reais que elas perderam, algumas, né, ou milhares de dólares e tudo mais. Tem alguns atores, por exemplo, que as pessoas começam esses não seriam hackers, né? Seriam qual que é o nome disso? Seria não impostor, alguém que é um estelionatário, que essa pessoa tá pegando uma imagem de alguém, que, por exemplo, o Ken Rivers é um cara que não tem rede social. Uhum. Eles criam vários Instagrams dele, criam canais em várias redes sociais e se comunicam, são várias mulheres. Se você pesquisar na internet, mulheres que caíram em golpes, por exemplo, do Ken Rivers, você vai encontrar muitas, centenas ou dezenas ou centenas. E mesmo após o golpe, elas falam que foram os melhores meses da vida dela, enquanto elas estavam conversando, e ela chega a brilhar o olho e sorrir, cara. Tipo assim, ela caiu num golpe, ela perdeu centenas de milhares de dólares. E quando ela lembra das Paguei pra me conversas... sentir especial. Exatamente. Tipo isso. Exatamente. Muito doido, né? Cara, eu me preocupo com isso, assim. Eu tô dentro desse mercado, né? Mas eu me preocupo com como nós vamos lidar com relacionamentos com essa ascensão das tecnologias, porque se a gente não tem resiliência para lidar com o outro, que vai ter ideias diferentes, que às vezes não vai estar afim de conversar contigo, e ali tu encontra um refúgio onde tu vai estar sempre podendo conversar, sempre sabendo como tu se comporta e te dizendo exatamente o que tu quer, se as pessoas não vão ficar presas e vão fugir daquilo que é o natural, que é um relacionamento 1-a-1. Como é que tu tá vendo isso? Tu percebe já algum movimento sobre isso? Já, eu acredito que, por exemplo, o que eu ensino para muitas alunas minhas é a usar a tática do disparo da dopamina no cara. Porque as pessoas são movidas pelo desejo. Uhum.
Quando o cara tá muito no Instagram, ou ele tá muito, sei lá, em sites adultos, é por conta da dopamina. É um cara viciado em dopamina. Uhum. Quando essa mulher, ela consegue disparar dopamina no cara, ele fica preso a ela. Por isso, eu acredito, como mentor, que quando você tem a responsabilidade de ser o disparo de dopamina do seu parceiro, não vai ter por que a pessoa buscar distração fora. Uhum. Então nós temos que trazer essa autoconsciência Legal. de responsabilidade. Peraí, eu tenho que ser a mulher que vai despertar o tesão no meu cara. Eu postei um vídeo no meu Instagram falando que o homem precisa de 3 mulheres em uma só. A mãe, a amiga e a puta. A mãe, porque vai ser acolhedora quando o cara tiver um puta de um problema, vai precisar de um apoio emocional, ela tá ali. A amiga para incentivar os projetos do cara, a parceira que vai estar ali do lado dele. E entre 4 paredes, a puta. Por quê? Por qual motivo o cara vai buscar isso fora? Buscar dor de cabeça. Uhum. O cara que faz um detox dopaminérgico, como eu fiz, eu eliminei muitas distrações de bebida, de sexo, de coisas que dão prazer Uhum. por um período de tempo para regular o meu eixo dopaminérgico. Legal. Dessa maneira, eu aumentei mais de 40% do meu faturamento. Nossa. Eu consegui antecipar um monte de demanda que estava atrasada e não tenho mais aquela euforia e necessidade do sexo. Uhum. Hoje eu consigo sair com uma mulher e pode até rolar uma química se ela não quiser transar comigo, tá tudo bem também. Mas já teve uma época que eu saía, tipo, a minha intenção, eu tenho que finalizar. Uhum. Porque eu sou homem, eu sou viril, é natural. Seria estranho se eu não tivesse essa vontade. Sim. Mas isso tem muito a ver com a dopamina. Olha o que a dopamina faz com o cara. Os caras que são viciados em pornografia, ele nem quer, cara, tá fazendo aquilo ali. Ele se sente um merda depois. Tem um amigo meu, o médico Hernani, ele deu uma aula para minhas alunos sobre isso. Fiz o tratamento com ele de dopamina. Não sou viciado em pornografia, graças a Deus. Nunca tive nenhum interesse. Engraçado, nunca tive tesão vendo. Sempre gostei do lance do toque físico. Uhum. Os meus gatilhos mentais pro Teu... meu prazer são lembranças. Nossa. Ou imagens que eu crio com quem eu tô afim ou conversando. Uhum. Porque eu sei que aquilo pode se tornar real. Então, o cara que tá viciado nisso é um cara que não consegue ser fiel. Porque a mulher dele não se torna o suficiente para ele. Uhum. E por isso, quando o cara faz esse detox dos prazeres imediatos, eu digo rede social, excesso de filme, ou o cara que bebe todo dia, o cara que flerta com muitas mulheres, ele consegue ter um disparo dopaminérgico através de um merecimento. Por exemplo, eu trabalhei, acordei, fiz tudo que eu tinha que fazer, no final do dia eu vou me presentear lendo um livro. Um livro de lazer, não só um livro de produtividade. Uhum. Aquele pequeno disparo dopaminérgico de você ler 20 páginas de um livro que te dá prazer, esses pequenos acúmulos de dopamina durante a semana são saudáveis. No final da semana, porra, cara, não bati nem uma punheta. Não fiz nada, não me dei uma super dose de dopamina. Vou me dar um vinho de presente. O cara vai lá e toma um vinho pra comemorar, ou vai jogar um jogo, vai fazer o que ele quer. Assim você se controla, cara. Ou seja, precisa ter esse limpa, sabe, de dopamina. Cara, muito bom. Tu trouxe 2 pontos aqui que eu quero, para não esquecer. Esse detox, que eu achei interessante a gente falar sobre ele. E também sobre como nós, em um relacionamento, sermos os provedores de dopamina para o nosso parceiro. Uhum. São 2 pontos para mim extremamente importantes. Por quê? Porque nós todos hoje, ou grande parte de nós, estamos viciados em dopamina. Nós temos, claro, tem pessoas que têm uma deficiência maior, como a minha, por exemplo, eu tenho TDAH, então eu tenho que tomar medicação. Hoje eu não tomei, por exemplo, esqueci, então eu vou estar mais perdido talvez aqui do que normal. Mas quem tem TDAH tem uma necessidade dopaminérgica e também, de uma forma geral, nós estamos sendo expostos de uma maneira que nunca antes, em toda a humanidade, a gente teve de estímulos, né? Uhum. E são estímulos que fazem que a gente, ali, cada rolagem para baixo, no TikTok, no Instagram, em algum lugar, vai te gerar estímulos de dopamina e a gente começa a ficar com essa necessidade de estar o tempo todo. Eu tava pensando esses dias, cara, eu não posso mais. Porque eu pensava assim, pô, como é que a pessoa, em pleno 2024 ainda, por exemplo, fuma? Sabe? Tem que sair para fumar depois do almoço, sabe? Tem que. Tá, mas, cara, eu almoço, qual que eu faço depois? Eu pego meu celular. Eu não sou diferente. Uhum. Então, só mudou o vício. Eu tô Sim. com o celular, a pessoa tá com cigarro. Então, nós hoje somos, né, em grande parte, não digo nós de forma geral, somos ou viciados ou dependentes, né, Dependentes. de estímulos. E
quando tu me fala que detox e também o parceiro, você, cara, é perfeito essa junção. Essas duas coisas são perfeitas. Porque se tu passa por um detox, tu começa daí a consumir, digamos, a ter esse merecimento pela dopamina, e se teu parceiro é aquele que vai te dar essa dopamina, ao invés de tu estar lá no TikTok, ou jogando videogame, ou fazendo qualquer outra coisa, tu vai querer estar com o parceiro. Então, eu acho que eu vou contigo em duas etapas. Primeiro, eu queria entender como é que tu fez e como é que tu aconselha as pessoas a fazerem esse detox, porque o detox não é fácil, Não. né? A gente tem essa dependência, né? Por isso que é um detox. E depois entrar aqui nessa parte do como é que a mulher e o homem podem ser esse fornecedor, né, de dopamina. Cara, isso é legal, cara, esse tema. Eu, quando procurei meu amigo, é porque, bom, sou um cara solteiro. E assim como todos que têm muita visibilidade, tem muitas ofertas pra mim, de mulheres. E eu me vi um período da minha vida desfocado, cara. Apesar de ser muito focado, porque eu sou apaixonado pelo que faço. Mas eu tô ganhando dinheiro. Eu moro num lugar legal hoje em São Paulo, mas na cidade que eu estava morando, morava em um lugar legal também. Sou um cara que me cuido e tem muita mulher que me chama. E eu não via problema nenhum. Tipo, no final do dia, na semana, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu vou tomar um vinho com a gata. Segunda, às vezes quinta, sábado. 2 pessoas diferentes por semana, ou às vezes até com a mesma pessoa. E eu percebia que, por exemplo, o meu rendimento no dia do encontro, ele caía 50%. E aí era toda uma preparação para receber a pessoa. Aí você dorme com a pessoa, no outro dia você acorda arrebentado. E eu vi o meu faturamento diminuir, cara. Aí eu pensei, tô produzindo pouco. Produzia vídeo, me matava em faturamento. E aí meu estrategista, é importante de ter um estrategista, né? Falei, cara, às vezes você tem que maneirar nas saídas, nos vinhos, tipo, nos encontros. E um amigo meu, por coincidência, ele tem um Instagram chamado A Fábrica de Homens. Ele é médico, especialista nisso, em vício de pornografia. E aí, eu estudando vícios e tudo mais, eu pensei, pô, tô viciado em sexo, cara. Por coincidência, eu vi chegou um corte pra mim do Latino falando que era viciado em sexo na época. Eu falei, mas como que o cara é viciado em sexo? Sexo é bom, mas... Eu fui ver a entrevista do cara, ele... Não é que eu sou viciado em sexo, eu sou viciado em sexo com pessoas diferentes. Nunca uma mulher estava sendo suficiente pra mim. Isso aí começou a acabar com o meu trabalho. E antes de eu chegar nesse ponto, eu falei, cara, eu já tô ficando com parceiras demais, assim. Eu preciso melhorar isso aqui. Eu chamei meu amigo, falei, cara, você não quer me ajudar não, irmão? Eu tô repetindo esse padrão aqui, ó. Não consigo me comprometer, porque nunca uma mulher tá se tornando suficiente pra mim. Depois que eu transo, depois que tem essa conexão sexual, eu não quero mais conhecer a pessoa. Aí ele, você não tá viciado no sexo, irmão. Você tá viciado na conquista do sexo. Eu falei, caralho, velho. Sério, sério. Falei, como é que eu faço pra resolver isso aí? Ele, detox. Eu falei, como assim? Detox dopaminérgico. E aí eu entrei em um estado onde eu não me toquei também. Detox, cara, sexual total. Cara, imagina um dependente químico, você tira a droga dele. É abstinência, irmão. Então, mulher me chamando, que comecei a ficar estranho. Eu troquei a foto do meu perfil pra uma caverna, entrei no modo caverna. Não falava com mais ninguém. Mulheres que são super incríveis, que eu me conectei, achando que tinha feito alguma coisa. Eu falei, não, é que eu tô no período mais fechado mesmo, tô resolvendo algumas coisas emocionais. Então, me afastei de todas as mulheres que eu tava conhecendo, ficando, transando. Parei de beber naquela época. Agora, hoje eu tomo um vinho ou outro, assim. Não bebia mais e também não me tocava. Nos primeiros dias, cara, foi loucura, assim. Você chegava sabe, aquela abstinência mesmo. Falava com uma mulher ou outra, aí foi diminuindo. Depois de uma semana, aí eu já fiquei mais ativo na academia, melhorei minha alimentação, comecei a correr no parque, comecei a gravar mais vídeo, comecei a fazer live mais cedo. Depois de uns 15 dias, irmão, eu conversava com uma mulher e a conexão que eu tinha com ela era quando ela falava sobre algo importante dela. Começou a ser uma conexão emocional. E eu comecei já a pensar, não quero transar com essa mulher, então eu vou perder ela. Olha que louco isso. Nossa. Então eu, por ser um cara que já tem essa mentalidade de identificar meus padrões, pra mim foi mais rápido o processo. Mas pra outras pessoas não. Mas é um negócio que é possível, porque um hábito... 15 dias? Eu fiquei 15 dias assim e eu regulei meu eixo dopaminérgico. E de lá, desde aquela época até hoje, não tenho mais essa
Que massa. Fissura. Quando eu me conecto com a mulher, lógico, eu não vou ser hipócrita de falar que eu não transei. Sim, sim. Mas o que me desperta tesão é eu ter admiração hoje. Que legal. Não é nem tanto o lance do físico. E, assim, tu limitou o acesso a algumas coisas, como foi, por exemplo, sexo, Sexo, excesso de bebida. acesso de bebida. Teve a questão também de alguma coisa relacionada a redes sociais, alguma coisa assim? Sim, também. É. Eu, em vez de assistir documentário, série, podcasts, eu comecei a ler mais. Então, a minha absorção de conteúdo e conhecimento passou a ser o arcaico. Passou a ser Tirar um livre. pouquinho, sair um pouquinho Eu da tela. tirei. E aí eu entro, posto e saio, Aham. sabe? Lógico, eu tenho que entrar todos Às os vezes dias. comentar, né? Tipo assim, ver alguma É, coisa e tal. eu vou no filtro das mensagens ali, no Aham. meu direct, porque como eu uso automação, eu recebo em média de 2 a 3 mil mensagens por dia. Isso não fica travando. Agora, pausa técnica. Cara, não fica travando o teu Instagram quando acontece isso? Porque, por exemplo, Trava. no meu Instagram, por exemplo, quando eu fico recebendo muita. Eu cheguei a receber acho que umas 10 mil mensagens num dia. Que botei uma IA lá pra galera poder interagir com ela, a galera ficou louca. Aham. Chegou a travar meu Instagram. Ele Eu não trava. consegui entrar no Instagram. Mas aí o que eu faço? Eu entro, filtro por não lidos e Aham. verifico todos os dias, porque sempre tem algum aluno que não conseguiu acesso ou algo do tipo. Ah, tá. Inclusive, eu preciso criar uma automação para isso. Não Sim. consegui. Aham, não consegui, tá ali, ó. Tá aqui, a IA já resolve tive, o acesso. Mas esse período, então, esses 15 dias tu ficou também com acesso mais limitado às redes sociais. Fiquei. Foi pro arcaico. Foi difícil para mim porque eu trabalho com isso. É, isso que é o complicado, né? Eu também já quis ficar assim. Claro, eu fiz um sabático, né? Eu fiquei 1 ano e pouco. Eu saí, eu tinha podcast, eu tinha uma certa visibilidade no Instagram e tudo mais. E fiquei 1 ano longe. E as pessoas ficavam mandando mensagem pra minha esposa. Pede o Paulo voltar e tal. Mas eu fiquei longe de instalar as redes sociais. E, cara, foi muito bom. Muito bom. Só que assim, eu tenho esse âmbito, essa vontade muito grande de poder compartilhar informação. Eu adoro ter aluno, adoro ser professor. E é algo que, assim, tu tem que estar, né? Nas redes sociais, como tu também. É o nosso trabalho. Escravo. Você vira um escravo. Você é um funcionário do Alan. É, exatamente. Eu sou um funcionário do meu conselheiro. Sim, exatamente. E é difícil daí se fazer essa dopamina para pessoas como nós, né? Vamos trazer o exemplo para um cara comum. Uhum. O cara comum, ele tem que entender que se acontecer alguma coisa com alguém, a pessoa vai te ligar. Uhum. Não tem necessidade de você ficar o tempo todo entrando no WhatsApp ou no direct. Uhum. Quem quiser falar com você, vai falar com você, irmão. Exatamente. Vai dar um jeito. Quando eu entendo isso, eu inclusive atilho o gatilho de interesse no outro, sabia? Porque se eu não estou o tempo todo ali validando... Não tá sempre disponível, né? Disponível? Desconfie, as mulheres reclamam que o cara demora a responder. O cara que responde toda hora, provavelmente ele não tem muita coisa pra fazer, não. O cara atua. Uhum. Essa é uma boa dica. Não é? É uma boa dica. Você tem que se preocupar quando o cara responde na hora, o tempo todo. E eu trabalho com rede social, com internet. Automaticamente eu vou responder mais rápido. Sim. As mulheres que eu estou conversando. Mas um cara que, sei lá, trabalha de CLT, o cara entra cedo, sai à noite, o cara tá o tempo todo disponível pra você. A mulherada tá sempre com um vagabundo e não sabe por quê. Porque ela quer conversar com o cara que fala rápido e que o seu cara não trabalha. Não O é? outro que não tá respondendo ela porque Pois tá é. lá ralando, É trabalhando. o suprimento emocional. Cara, e por que isso acontece assim? A gente ainda vai chegar no ponto... Falamos aqui sobre o detox, né? Por exemplo, para ti foi 15 dias, pode ser que mude para outras pessoas. O importante realmente é tirar tudo aquilo que te deixa ligadão e tentar voltar pro arcaico. E tem uma frase que eu costumo falar pra galera, que é: nós temos que utilizar mais o artificial para viver mais o natural. Ou seja, usa a tua automação, tua IA lá para ficar lá fazendo as coisas, para te poder estar aqui, ó, 1 a 1, presencialmente conversando. Sim. Ou como eu tenho ali plantas, tenho ali verduras e tudo mais que eu colho no meu próprio jardim. E tu, no caso, por exemplo, tu estava ainda ganhando dinheiro. Porque tu tinha várias coisas digitais funcionando, funis de vendas e tudo mais, e pôde ir lá pro livro. Eu acredito que essa é uma questão que a gente tem que procurar um pouco mais, né? E se afastar, porque assim, eu falo por mim, cara, é tela o dia todo. É tela no celular, é tela no computador. Daí tu sai do computador para descansar, tu vai pra TV. Então, esse detox é uma coisa que eu acho bem interessante que a gente entrou. Porque daí, nesse momento, a gente tá preparado para o segundo estágio, que é o estágio de a gente ter ali dopamina. De quem ser esse drug dealer, né? Quem vai ser o teu fornecedor de dopamina, teu parceiro, a pessoa que tá junto. E nesse ponto, como a pessoa se torna? Como é que a pessoa pode, por exemplo assim, que nem eu tô há 17 anos casado. A gente tem filho pequeno, nosso filho tá com 3 meses agora.
Ontem foi Dia dos Namorados. A gente, assim, a gente vai separar até resolver separar outro dia pra gente comemorar os Dias dos Namorados. Porque, assim, com um filho pequeno e tudo mais, a gente vai ter que ter toda agora uma logística, né? Pra poder sair e tudo mais. Mas depois de 17 anos, ou as pessoas que estão começando e muitas vezes, como hoje em dia tu tem um cardápio, né? O Tinder é um cardápio humano ali. As pessoas, No Instagram, as pessoas chegam num relacionamento hoje em dia, que eu percebo, é quase que meio líquido, assim, né? As pessoas, tipo, ficam pouco tempo e já querem trocar e tudo mais. Como é que a gente consegue permanecer interessante, permanecer esse fornecedor de dopamina, tanto no curto, no médio prazo ali, para as pessoas pode ser talvez 6 meses, quanto também para pessoas como eu, que estou casado há 17 anos. Qual é o nome de sua esposa? Indiara. Indiara. Indi. Você vai colocar ela pra assistir, né? Sim, com certeza. Indiara vai assistir. Eu acredito que a única maneira de você se tornar uma pessoa interessante em um relacionamento é você evoluir a cada dia e externar a sua evolução. Por exemplo, você é um cara totalmente antenado em tecnologia. Para ela é desafiador, irmão. Porque na cabeça dela, como é que eu vou surpreender o meu marido? O cara sabe de tudo. Entende? Então, ela também, ela trabalha com o quê? Ela trabalha na empresa também, ela cuida da tua parte administrativa da empresa. Legal, mas ela precisa buscar alternativas de trazer um conhecimento diferente para a mesa. Assim como você também tem que diversificar o seu assunto com ela. Porque senão você vai ser chato pra caralho com ela e ela com você. Sim. Quando você traz algo novo, as pessoas associam momentos a lembranças. Se você é o primeiro cara que levou ela pra andar de kart, pra jogar paintball, por mais que ela... Nada a ver isso comigo, mas é a primeira vez que alguém levou ela pra fazer isso. Que ela te convide pra fazer algo diferente que você nunca fez. Sei lá, um dia de salão. Ai, meio viado. Não, mas você vai lá cuidar da pele. Ela vai te levar pra um spa, pra você ter um dia, pra você desligar de tudo, fazer uma massagem com pedra quente. Mas quem é que levou você pra fazer isso? Ela. Então, quanto mais vocês proporcionarem experiências diferentes um pro outro, melhor. Você tem alguns amigos, Yas. Como proporcionar experiências diferentes, surreais pra minha esposa? É algo que você pode pesquisar. Da mesma maneira ela. E quando vocês colocam isso como meta, preciso surpreender minha esposa todos os meses com algo que ninguém fez pra ela. Isso é gostoso. Porque ninguém dispara a dopamina como você. Porque vocês estão o tempo todo no automático. Você Sim. com as suas coisas, você está usando o artificial para viver o natural de forma extraordinária. Mas você tem que viver realmente o natural de forma extraordinária. E não é só a relação sexual ou com o filho. É entender o que ela sente, o que ela espera de você também. O que você poderia melhorar como parceiro para ela. Então, vou fazer uma pergunta. O que eu poderia melhorar com parceiro? Fornecer mais experiências que tenham ligação com acredito, com os interesses dela. E aqui, eu digo interesse porque, assim, eu sei que tem coisas que ela não vai, de forma alguma, querer fazer. Então, eu já conheço, né? Então, por exemplo, eu vou convidar ela para uma trilha. Ela não vai querer fazer a trilha. Mas uma experiência, assim, de, vamos no cinema ver um filme que ela quer muito ver, por exemplo, uma coisa que eu raramente faço. Que eu raramente vou no cinema, assim, e principalmente para ver um filme que, sei lá, que eu não tenha muito interesse. Isso era uma coisa totalmente diferente. E outra coisa que eu fiz, bem no comecinho que eu tava fazendo uns testes com IA, foi que eu gosto muito de estudar sobre a mente humana. Então, assim, quando eu tinha que recrutar pessoas, eu comecei a estudar sobre análise comportamental, DISC, Enneagrama. E eu resolvi fazer uma pergunta para IA interessante, que fica a dica aí para os casais que estão nos assistindo. Se tu botar o teu DISC e o teu Enneagrama para a pessoa, o teu e da pessoa, e pedir aonde vai existir conflitos, a IA consegue mapear isso de uma maneira, porque assim, eu tô há 17 anos juntos, então a gente consegue já entender os pontos, a gente conseguiu ajustar muita coisa, então, mas a IA conseguiu desenhar todos os pontos, assim, ó, ela vai pedir, com base, por exemplo, o disco dela é CS, não sei se tu chegou a estudar já DISC e Enneagrama. Enneagrama, vi pouco com... O DISC tu já chegou a se aprofundar um pouco mais? O DISC ele é uma análise comportamental e o Enneagrama mais uma análise de personalidade. Ela é CS tipo 6 e, basicamente, resumindo, ela é uma pessoa que busca mais segurança, constantemente. Pouca mudança, ela não gosta de mudança, ela gosta de estar no mesmo lugar, a mesma rotina, as mesmas coisas. E eu já sou um cara, um desafiante, um D, que é alguém que está buscando sempre desafios. Então, olha o contraste, né? Eu sou um cara que sou motivado, quem falou assim para mim, inova todo mês, eu já
na hora, eu pensei, cara, isso é legal. Uhum. Tipo assim, vou me botar um compromisso aqui que eu tenho todo mês, trazer uma novidade. Fazer alguma coisa diferente com ela. E ela já é uma pessoa que, tipo assim, gosta mais dessa estabilidade. E quando eu botei lá, ele conseguiu reconhecer tudo. E tinha uma coisa, por exemplo, que era muito difícil no relacionamento meu com ela, que é assim, como ela precisa de segurança, ela me fazia perguntas que pra mim são bestas. Como assim, será que eu compro esse tênis branco ou esse tênis branco com uma fitinha rosa? Eu compro o que tu quiser. Compro os dois. Mas o que ela quer? Ela não quer isso. Ela queria saber, ela queria segurança pra tomar uma decisão. Na verdade, ela queria uma validação. Uma validação. É. E pra mim, isso era. Na hora que eu entendi que é isso que ela precisava, Uhum. hoje, tipo assim, ela me pede uma coisa que na minha cabeça é simples, vai lá e resolve. Eu entendo que ela precisa dessa atenção, dessa validação. E como você responderia hoje essa mesma pergunta? Eu perguntaria pra ela, mas qual que tu achou que ficou melhor em ti? Como é que. E com qual roupa vai combinar mais isso aqui? Será que tem alguma roupa rosa que vai combinar? Esse aqui que tem um tracinho rosa? Então eu vou fazendo perguntas pra ela pra ver o que ela. Tentar fazer com que ela encontre a resposta dela. Às vezes ali. não compra nenhum, só queria. Pior que acontece muito isso. Mas É. realmente, hoje, assim, antes eu. Tá, isso é besteira, porque quando um funcionário meu vem com uma pergunta dessa pra mim, eu falo, cara, é tal coisa, tipo, vai pra lá. E até porque ela trabalha comigo, eu tratava ela da mesma forma. E eu, opa, isso aqui não faz sentido. É o meu relacionamento amoroso, eu preciso ter uma atenção aqui que é pra ela. Isso aqui é importante. Uhum. Tem aquelas também dos toques, né? Como é que são as formas de receber e dar amor? É, ó, 5 linguagens do Cinco amor. linguagens, né? Qual é Tipo a sua? De dar amor. de dar amor. Eu acredito. Demonstrar amor. Demonstrar amor, eu acredito que é tempo de qualidade. E pra receber é toque. Mais toque. E dela, pra dar e receber. O dela, pra dar e receber. Daí ela falou que são 5 pra mim, É o mas. 5. Mas olha pra você ver o quanto o Alan ainda tá mergulhado no digital. No artificial. Aham. Perguntei pra você o que você poderia melhorar como parceiro. Você trouxe o cinema e trouxe outro exemplo totalmente diferente. Sim, Você incluindo sempre a tecnologia. Mas eu Aham. tô falando de experiências reais. sim. No sentido comportamental da coisa. Como o Alan poderia melhorar como parceiro pra ela? No quê? Que você sente que você falha? Hoje, como eu falo com parceiro. Cara, eu acredito que é realmente ouvir mais, né? Estar mais presente ao escutar, sabe? Tipo assim, às vezes ela fala comigo, eu tô distraído, assim, ainda olhando o celular, ou tô ali pensando no negócio. E é mais difícil ouvir ela ou deixar de ouvir a sua mente querendo trabalhar? Isso aqui é a questão. Não, é muito mais difícil ouvir ela do que eu E deixar. agora trazendo pra ela. Você falou que ela gosta mais da rotina. Uhum. Sempre da mesma coisa. Você acha que ela é apaixonada pela zona de conforto ou falta da sua parte apresentar novos estímulos pra ela? Eu acho que um pouco das duas coisas, mas realmente, assim. Esse lance da segurança, por exemplo, eu busco estabilidade. Estabilidade não existe. Não Ou você existe. tá caindo ou tá subindo. Então, Sim. ela se sente confortável porque não tem ninguém sacudindo essa dinâmica, entendeu? Uhum. Então, a dica para os casais que estão há muito tempo é: peraí, deixa eu entender qual é a necessidade da minha esposa ou do meu parceiro. Como eu posso sacudir isso aqui? Fazer coisa com vocês dois. E aí, quando você faz isso com ela, você tá fazendo o quê? Você tá plantando. No inconsciente dela, tem que retribuir. Bom, aí vai, aí começa, entendeu? Vai ser difícil Cara, no começo? Vai, mas e vai é ser isso, é legal. o que tu falou, é muito louco, porque assim, tem um episódio que um episódio do meu podcast que eu faço solo, que é o Vida Lendária, episódio 8, que é A Vida é Contraintuitiva. E eu falei sobre, um exemplo quando eu era um cara que tava afim, né, de ficar com a menina lá e ficava enchendo o saco dela lá, não tinha, era só recusava. Agora, quando eu resolvi ser um pouco mais na minha e tal, por exemplo, quando eu comecei a namorar com minha esposa, foi um momento que eu tinha namorado com a menina, assim, praticamente ficado com ela um tempo ali, e resolvi, cara, tinha me decepcionado, eu não quero mais saber de relacionamento, não quero mais. Deu, sei lá, 60 dias, tô com a minha esposa até hoje, sabe? Tipo, eu entrei num relacionamento sério e tô até hoje com ela. E por que eu percebo isso? Aquela questão, sabe, a gente comentou agora há pouco, né? Se tu tá sempre presente, sempre correndo atrás, tu começa a não ser mais tão interessante. Agora, se existe tem que existir, inclusive no relacionamento de longo prazo, essa questão, eu percebo meio que da caça, né? Esse sentimento da conquista, da caça. E essa questão de retribuição é uma. Tu pode pensar, mas eu quero. Mas no momento que tu começa a gerar esse sentimento de
de reciprocidade, porque tu entregou algo pra pessoa, é algo que começa de forma natural. Só que às vezes a gente tá tanto assim, tá, não, mas principalmente eu percebo, isso pode ser eu acredito que nos dois, mas eu percebo muito isso de forma geral das mulheres, assim. Ah, porque ele não fez tal coisa pra mim, ele não fez tal coisa pra mim. Só que não existe esse movimento inicial de uma das partes, né? De começar E a... ela fez, será? Pra ele? Ela que tá cobrando? Sim, exatamente. E será que ela falou pra ele essa necessidade? Porque a mulher tem muito isso também. Ah, o homem tem que saber. Ou não, o homem tem que saber de porra nenhuma. O cara tá ocupado trabalhando, arrumando dinheiro pra te levar pra sair. Cheio de dor, cheio de problema pra É. resolver, né? De Porque, coisas por exemplo, o desse. cara chama a mulher pra sair e os dois se permitem ter uma relação sexual e no outro dia o cara continua a rotina dele do mesmo jeito. Uhum, Ele não criou expectativa. Porque qual era a intenção dele? Sexo com ela. uhum. Isso significa que ele não vai se comprometer com ela? Não. Ele pode se comprometer com ela, mas o intuito daquele encontro foi isso. Aí ele procura ela de novo porque ele quer de novo. Aí ela responde: ah, você só queria me comer. Só queria isso, aquilo. E aí, tá, mas você não queria também? Não foi bom? Você não teve prazer também? É diferente se ela fala assim: olha, lindo, lindo, elogiar ainda. Uhum. Posso estar errada, mas a sensação que eu tenho é que você só me chama para algo casual. E eu vejo potencial em você de ser um cara bacana para estar comigo. Mas esse tipo de relação, pra mim, não rola. Se você quiser me ver de novo, a gente vai ter que se conectar de uma outra maneira. O cara se sente até mal. Fala, pô, vacilei. Ela não falou, apontou o dedo na cara dele e falou que ele é isso, isso ou aquilo. Ela falou como ela se sente. E como ela se sente mal por conta daquela situação, o cara não quer levar a culpa de ser o cara que fez ela se sentir mal. O cara vai refletir. Então tudo é o quê? Comunicação. Cara, loucura isso, né? Como comunicação muda completamente tudo. Sim. Agora trazendo aquela, pra finalizar o seu exemplo, já ouviu falar da regra do 90-10? Não. Você encontra uma pessoa incrível, igual você encontrou a sua esposa, igual ela te encontrou, ou outros casais, e a pessoa supre 90% das suas necessidades. Mas a gente fica obcecado nos 10% que é de fora. Que às vezes é um prazer sexual, às vezes é uma conversa legal, porque você tá com a pessoa aqui conversando a mesma coisa sempre. E aí, às vezes, você recai, você trai a pessoa por conta dos 10%. E os 10% passa a não ser tão interessante mais depois que você consegue. Então a maioria das pessoas estão trocando 90 por 10. Olha que louco Cara, isso. interessante. Foda, né? Que loucura. A gente tá sempre... Tem uma necessidade dessa busca pelo o que falta ou o novo, né? É muito difícil estar contente. Eu acredito que até é uma necessidade biológica nossa, né? A gente só tá aqui hoje por conta disso, né? A gente foi curioso o suficiente, por exemplo, para descobrir o fogo, para criar coisas. Mas o problema é quando a gente usa isso, quando a gente é usado por isso e não a gente usa isso. Uhum. E o que eu percebo, tudo o trabalho que tu faz, basicamente, é entender muito bem a mente, esse autoconhecimento não só teu, mas autoconhecimento prático para levar para as tuas mentoradas, por exemplo, para que a gente possa utilizar essas necessidades, entender as necessidades e utilizar elas de forma estratégica, ao invés de ser refém disso, né? Sim, Por exemplo, esses 10%. Se tu entende qual é os 10% de fora, como é que eu posso compensar? exatamente. Talvez, eu preciso de alguém que eu possa me abrir e conversar e eu não consigo isso com o meu namorado, meu esposo, a pessoa que tá comigo. Beleza, talvez realmente não seja a pessoa, talvez tu precise de uma terapia. E Sim. tu vai ter isso com... Para entender essa necessidade de conversar. Existem 4 tipos de comunicação e uma delas salvam qualquer relacionamento. Nós temos a passiva construtiva, ativa destrutiva. Passiva destrutiva e, por final, a ativa construtiva. Vou dar um exemplo. O cara chega em casa do trabalho e fala assim: amor, fui promovido. Você não tá entendendo. Tô empolgado. Aí a mulher: ah, que legal, amor, parabéns, a janta tá pronta. Então o cara tava empolgado porque ela trouxe uma novidade, a janta tá pronta, já jogou um balde de água fria no cara. Mas ela pelo menos deu um parabéns, não foi? Então ela foi passiva construtiva. Aí temos a ativa destrutiva. Nossa, você não tinha tempo pra mim e pros seus filhos mais, agora que você não vai ter mesmo. Vamos jantar pelo menos. Aproveita que você tem tempo pra jantar ainda. Então ela foi ativa na comunicação, mas foi destrutiva. Nós temos a passiva destrutiva. O cara chega: amor, fui promovido. Ah, tá, vamos jantar.
Então ela nem recebeu a informação do cara e já mudou o foco. Uhum. Mas a que todo mundo espera é a ativa construtiva. Sério, amor? Eu não acredito. Não, eu tô fazendo a janta aqui, mas vamos parar, vamos comemorar. Quando é que você começa? Então, muitas vezes, nós somos passivos construtivos, porque nós não demonstramos interesse no que é do outro. Amor, qual tênis eu compro? Esse aqui ou com a fitinha rosa? Ah, amor, compra os dois. Você foi passivo, porque você vai comprar o tênis, que Uhum. legal que você vai comprar, mas você também não. Por quê? Qual que vai ficar melhor em você? Entende? De forma inconsciente, nós somos muitas vezes passivos construtivos e muitas vezes passivos destrutivos. E nos piores casos, quando já não existe mais respeito no relacionamento, é ativo destrutivo. Quando eu tenho consciência disso, eu falei, caralho, cara, quando a pessoa falar comigo, eu vou parar pra ouvir. A minha mãe, eu era muito passivo destrutivo com a minha mãe. Porque viciado ali, criando os primeiros produtos, trabalhando. Aham. Meu filho, você quer comer? Quero, mãe. Meu filho, que hora que você vai treinar? Já, já, mãe. O filho tem muito isso, quando tá Uhum. jogando, quando tá fazendo as coisas. E um dia minha mãe falou comigo alguma coisa assim, durante o dia inteiro. E ela tava triste, sabe, de noite. Eu falei, o que que foi, mãe? Não, meu filho, eu não converso mais com você. Você tá aqui, é como se eu estivesse sozinha. Toda hora você tá trabalhando, toda hora você tá... Não posso perguntar nada pra você que está ocupado. Aquele dia, cara, me doeu tanto, que hoje quando minha mãe fala alguma coisa, eu posso estar fazendo o que eu estiver fazendo, mano. Eu paro. Oi, mãe. Porque 10 segundos, irmão, não vai atrapalhar Uhum. o meu cliente, entende? E isso me despertou para vários outros lados da minha vida. Quando alguém fala comigo, eu paro o que eu estiver fazendo. Quando eu tô com o meu estrategista, a gente tá trabalhando, eu tô ocupado, e eu falo, cara, não sei o que lá. Ô, pera aí, irmão. Ele pausa, ele me ouve. Ah, pode crer. Aí a gente volta. Isso é respeito com o outro. Sim, Doido isso, né? muito doido. Só que é difícil isso, eu acho, da forma como a gente tá vivendo hoje, né? Talvez mais difícil do que antes. Porque o homem, assim, o homem tá sempre no mundo da lua, né? O homem quer ficar tranquilo, tá aquele olhar pro nada, assim. Tipo, e o homem precisa disso. Claro, cada pessoa é diferente. Teve momentos, assim, que minha esposa chegou e falou, olha, eu preciso que tu me dê atenção aqui, 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 aqui. E ela falou, só que eu não quero te falar isso. Daí eu falei pra ela, eu preciso de clareza, eu preciso entender. Eu falei pra ela, eu não consigo saber o que tá na tua cabeça. Nem que se eu quiser eu consigo saber. Porque tem coisas que pra mim, eu não sabia tudo isso que eu conheço hoje, né? Mas eu sabia que a forma dela receber amor e carinho era diferente. Uhum. Por exemplo, minha mãe, uma forma dela ah, receber é por atos de serviço, né? Tipo assim, receber presentes, coisas do tipo. E para mim não, eu não me importo com isso, sabe? Para mim é realmente a qualidade, eu gosto sim de qualidade de tempo com a Uhum. pessoa ou tudo mais. E para minha esposa era outras formas como eu poderia demonstrar isso. E foi só na hora que ela realmente foi clara comigo, ela falou. E falei para ela, olha, eu preciso das coisas eu tenho uma dificuldade com a sutileza no relacionamento. Eu preciso que as coisas estejam muito claras. Assim, vamos escrever, se quiser escrever regras, olha, Uhum. quando chega às 6 horas, quem eu falei pra ela, vamos botar uma regra, porque assim, ela falou que começou a trabalhar, comecei a estudar IA porque eu queria ter mais tempo com meu filho e poder automatizar mais as coisas. Uhum. Só que esse negócio ganhou uma proporção gigantesca. Criei curso, comecei startup, comecei a criar um monte de coisa. Fui de 8 pessoas para quase 50, sendo que eu ainda tenho um monte de já criando um monte de coisa. Então, assim, hoje eu precisaria de 200, talvez Isso 250 nunca vai pessoas. acabar. E é um buraco infinito. E você só vai melhorar o seu relacionamento quando você entender que sua mulher não é uma máquina. O que eu fiz foi assim, horário para mim, onde eu vou me desconectar, sabe? Até eu falo com Sim. a galera assim, galera, não importa, Esse horário é meu, né? esse horário aqui é o horário que eu vou estar com minha esposa, que eu vou estar com meu filho. Então chega aquele horário ali, então eu funciono melhor assim, sabe? Se eu botar uma regra do que É porque a regra não é nem pro relacionamento, é pra você. para mim, é um limite para mim, É. entendeu? Porque assim, sim, agora eu vou deixar o telefone no Ela escritório. queria a intenção espontânea da sua parte. Eu Hum, não quero ter que te falar, sim, mas você precisa saber que é necessário pra mim. sim. Então, como ela sinalizou, opa, peraí, preciso ver isso aqui. E às vezes é algo que para nós não é tão importante, mas para aquela pessoa é tudo. Exatamente, olha que louco isso. E tantas pessoas não, muito relacionamento acaba simplesmente
por essa falta de comunicação. De atenção. E você sabe que o pior de ser como a gente é, porque eu também sou muito assim e hoje me policio. Quando a gente tá cansado, a gente se esgota, aí a gente quer ir lá no colo. Uhum. Aí a Aham. gente quer que a esposa esteja lá. Sim, E aí nós somos egoístas. sim. Muito, demais, né? E até a gente não perceber momentos, que nem já aconteceu muito comigo. Teve uma época que ela tava na pandemia bem mal, assim, sabe, com tudo que tava acontecendo. Eu tava tão focado, porque assim, na pandemia, nosso escritório fechou, mudou muita coisa nos negócios, eu me imergi ali em trabalho e não consegui dar atenção para ela. E eu tinha muito na minha cabeça assim, minha hora vale tanto. Então teve um momento que foi o momento assim, foi mais crucial ali no nosso relacionamento durante a pandemia, que foi mais delicado, digamos, que foi ela tinha feito uma cirurgia, eu estava no meio de uma reunião importante que eu estava fechando um grande negócio e ela precisava de medicamento. E eu peguei e falei para ela, pede pro motoboy buscar. Ela falou, mas busca, eu quero que tu busque lá para mim. Eu falei, então tá, tô ligando aqui pro motoboy. Porque eu falei, cara, eu tô aqui, eu tô fechando negócio. Só que realmente, ela tava na cama, sabe? Ela tava em cirurgia. Eu tava cuidando dela, ela tava ficando lá, mas naquele momento ali, era o momento de eu desligar. Falar, pessoal, preciso sair aqui, vou lá buscar um remédio pra minha esposa. E não foi, eu não fiz isso. E daí, ali foi um momento que depois ela conversou comigo, olha, eu não sinto mais que eu posso contar contigo. Que foi, eu acho que parecido com o que aconteceu com a tua mãe, né? Que ela falou, olha, não consigo mais conversar contigo. E eu pensei, porra, minha esposa, ela não consegue mais contar comigo. Cara, que merda de homem Sentir eu um tô bosta. sendo. Um bosta. É isso aí. Um bosta total. Tipo assim, tá, beleza, eu tava fazendo um negócio, mas pra quê? Se é a pessoa que eu quero prover, a pessoa que eu quero estar ali junto, ela não se sente. Qual é o motivo do prover? Pra quê? Até, Tipo assim, até pros caras, pô, esse cara é foda. Parou a reunião pra resolver um BO da família. Gente, vocês me desculpem, a minha esposa é mais importante que isso aqui. Vou lá comprar o remédio dela, eu volto, a gente continua. Você fechava o negócio. pois é. Ali, entendeu? Já jogou truco ou não? Já. Você tá com o zap. Pá! Aham. Cara, é engraçado. Quando alguém... Porque é de forma muito natural quem tá com um nível de consciência baixo achar que eu sou um cara que eu vou... Coaching de relacionamento, de frasezinha pronta. Lógico que tem textos que ativam a criatividade. Mas o meu propósito é isso aqui. É ouvir caras como você que tem um relacionamento real, de verdade, uma família. E trazer essa clareza. E isso que você tá fazendo aqui hoje é maravilhoso porque... São poucos homens que se colocam na cadeira do vulnerável para identificar as suas falhas. E nós temos falhas, mas nós temos dificuldade de expressar as nossas falhas. Porque nós temos medo de sermos julgados como menos homem. Uma coisa que a mulher precisa entender. Pode entender se ela quiser, não tem que nada. A minha regra é a mulher não tem que nada, ela pode. Se você quiser entender a mente masculina, entenda que nós temos dificuldade de falar sobre o que a gente sente. Então, por exemplo, você tem seus medos, tem seus bloqueios. Sim. Mas você é o cara que tem que estar firme para sua empresa, para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Mas para quem que você vai falar sua fraqueza? Sendo que você quer ser um espelho de força para sua mulher. E esse é um erro, sabia? Tem uma vez que ela gostaria de participar mais dessas partes, digamos, de fraqueza e tudo mais. Eu lembro que uma vez, por exemplo, quando eu saí de uma sociedade importante e eu, assim, me despedi do time, era quase 80 pessoas, e as pessoas começaram a falar pra mim depoimentos, assim, no final, todo mundo falando depoimentos, olha, tu mudou minha vida, assim, assim. Tinha um monte de funcionário teu te dizendo o que tu mudou na vida deles, assim. Cara, tipo, derreti, né? Tipo assim, eu desliguei a cal e derreti. E ela nunca me viu chorar, ou me viu chorar, assim, 1, 2 vezes. E daí ela viu que eu tava chorando, né? Bateu na porta, deixa eu entrar e tudo mais. Aí eu falei, não vai entrar, deixa eu aqui. Sabe? Meio que expulsei ela, tipo assim, não, Caralho. sai aqui. Sabe, tipo assim... E por que eu percebi? Eu pensei nessa, por que, cara? Que merda é isso? Eu percebo que nós, de forma geral, os homens, né, é cultural isso. A gente cresceu para ser a fortaleza, a força, demonstrar. Ela teve vários momentos que ela estava quase morrendo no hospital e eu precisei ser essa força para ela, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu não podia estar ali assustado na frente dela. Ali eu tinha que estar forte. E novamente, né? A minha esposa, assim, eu acho que ela gosta, entre aspas, né? Tipo assim, de ir voltar do outro lado da vida. Porque agora, quando a gente teve filho, tava tudo certo. Tendo parto normal, tudo perfeito. E daqui a pouco ela tomou aquela analgesia e a médica foi lá e viu que o coração do bebê tava
cada vez mais lento. E aí a gente saiu correndo pra cirurgia. A gente não entendeu, né? Porque era pra ter tido parto normal, natural. E do nada a médica falou, vamos ter que correr pra cirurgia. E daí lá, a gente teve que... Imagina, a gente descer de um andar, 2 andares pra baixo, pra entrar no centro cirúrgico, foi questão de, assim, 3 minutos. Correndo. Eu botei a roupa correndo, assim. Quando eu entrei lá, ela já tava sendo cortada. Caralho. Só que ela tava ficando muito branca. E saindo muito sangue. E daí, na hora que eu olhei... ela me olhando, eu acredito que, tipo assim... De desespero, né? Ela tava sem saber direito o que tava acontecendo, né? E o corpo dela mexendo bastante, porque na hora que eles vão cortar, assim, eles ficam mexendo bastante o corpo. E eu fiquei olhando pra ela e tentando passar confiança. Tipo assim, cara, tá tudo certo. Só que na hora que eu vi que eu olhei o rosto dos médicos e eles estavam assustados, eu comecei a ficar muito preocupado. Assim, puta que pariu, cara. Fudeu. Vai morrer a minha esposa e meu filho. Porque, tipo assim, os médicos é muito difícil eles ficarem assustados. Né? Eles não... É que nem comissário de avião. Assim, ficar se a comissário ficar assustado... E daí, nessa hora, eu tive que parar de olhar pro rosto dela, porque eu fiquei com medo dela ficar com medo. Porque eu tava com medo. Então, eu fiquei olhando pra cirurgia. Pra mim, foi mais tranquilizante olhar pra cirurgia do que ver o rosto, a mão dela bem branco, assim, sabe? Eu continuei segurando a mão dela e fiquei ali. E a médica nos falou depois, né? Ela teve um rompimento no útero, que, assim, por minutos, ela e o nosso filho não teriam morrido. Foi minutos. Só que ela perdeu muito sangue, então foi bem difícil, assim. Foi outro caso de vida ou morte. Então, esses casos e tudo isso faz com que a gente tenha que ser a fortaleza, né? Uma empresa, por exemplo, muitas vezes o negócio não tá... Naquele mês não deu certo o negócio, ou por mês não deu certo o negócio, mas tu tem que mostrar, tem que pagar as contas, tu tem que estar ali presente para ser o provedor da tua... Então, é meio difícil, eu acredito, para o homem conseguir encontrar esse meio termo onde ser esse pilar de sustentação da família, mas conseguir também se mostrar vulnerável. E eu acredito que é importante isso, né? Essa vulnerabilidade. Aí você se torna um colecionador de baterias. Como assim? Porque em vez de carregar as suas, você está o tempo todo comprando baterias novas. E o que faz você carregar essa bateria é você deitar no colo de sua esposa e chorar. É compartilhar com ela que um dia não foi legal, que você tentou fazer uma parada e não conseguiu. Só pra você ouvir dela, você vai conseguir. Isso é a recarga, entende? Então, na próxima vez que você se sentir mal, cara, se permita deitar no colo dela, irmão. Se permita chegar e falar, nossa, tô bolado. Porque, podcast com o Gui, eu achei que isso é legal, foi uma bosta. Fala qualquer coisa, mas ela vai se sentir útil, cara. Eu falo, cara, o Alan pedindo colo, meu bebezão. Cara, às vezes ela quer ser essa. Lembra que eu falei dos 3 tipos de mulher que um homem gosta? Quais são? É a mãe, A amiga. a amiga e a puta. Pois é. Então se permita. Né? Ela poder ser essa amiga, né? É, cara. Amiga, a mãe é puta pra você, cara. Sim, Porque o dia que ela foi tentar ser a mãe, que ela te viu chorando, você não deixou. sim. Entende? Cara, muito importante isso. Doido isso, né? E pra mulher também entender, né? Que assim, o homem... Tem uma frase que diz assim, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, e assim como por trás também de toda grande mulher existe um grande homem. E o homem tem necessidade também de uma certa afirmação ou de reconhecimento. Eu percebo, por exemplo, quando eu vou contar pra ela um projeto e ela já me olha com uma cara estranha, eu já começo a falar mais baixinho ou com a voz um pouco mais aguda, que tipo assim, não tô tendo aprovação, sabe? Tipo assim, mas eu preciso dessa aprovação pra poder ter confiança. É porque pra gente aquilo é muito foda. É. E aí, como a outra pessoa não entende, que legal, amor. Ela tá sendo o quê? Passiva Passivo. construtiva. Tá vendo que louco? Aham. Você queria que ela fosse o quê? Ativa, destrutiva. Mas como é que ela vai ser... Destrutiva não. Como é que ela vai ser ativa, construtiva em algo que ela não sabe? Sim. Então, se você busca uma afirmação, como você poderia tangibilizar aquela informação? Amor, lembra que eu te contei tal coisa, tal coisa, tal coisa? Sei, sabe aquele filme assim? Nossa, eu descobri um negócio que faz isso aqui, que causa esse efeito. Sério? Aí você vai despertar empolgação nela. Porque quando você chega, olha, eu encontrei inteligência tal, uma ferramenta que faz isso e aquilo. A pessoa, legal. Entendeu? Por exemplo, a gente baixou todas as minhas horas de podcast e estamos colocando em uma inteligência artificial, misturando com o chat GPT para responder como se fosse eu. Aí tem um amigo meu que ele é meio desligado disso aí.
Aí eu falei, cara, a gente tá usando inteligência artificial pra fazer isso e aquilo. Aí o cara, que massa. Em vez disso, eu falei assim, catei o telefone e falei assim, faz uma pergunta pra mim aí. O cara, como assim? Faz a pergunta pra mim aí, vou te responder aqui. Eu peguei o celular, fingi que eu ia falar com ele na hora, aí eu Aham. coloquei o celular no bolso, enquanto eu, IA, Sim. estava respondendo ele. Caralho, irmão, como assim que você tá respondendo? Isso aqui é uma integração com inteligência artificial. Ele, sério? Como assim, cara? Me explica. Então, existem maneiras de trazer essa Uhum. informação. Aqui a gente instalou, fala o nome da pessoa, manda um áudio, clonou minha voz, né? Aham. Aí fala, oi Maria. Ah, entendi. Então quer dizer que ele não demonstra interesse pra você? Nesse caso, o curso mais indicado é os 7 segredos para fisgar o cara certo. Então tem todos os meus cursos lá, Sim. que a IA E entendeu, conforme. conforme as perguntas que ela faz e responde. Que Mas, legal. então, uma dica pra você, às vezes você quer contar uma informação pra ela, usa um exemplo que é Ou mais exemplo simples, lúdico, né? lúdico. Ou prático, né? Como foi, tu mostrou prático, ou mostrar de uma forma mais lúdica. E outro ponto também que eu percebo que as mulheres, não sei porquê, talvez tu tenha a resposta, mas talvez porque elas estão mais conectadas com o emocional, não sei, mas parece que elas têm um radar mais aguçado que o homem para saber se as pessoas estão, teu parceiro, teu sócio, tá mais, se não tem alguma coisa errada ali, sabe? A minha esposa, pelo menos, tem um radar que, assim, é quase que perfeito, assim. Se ela falar que aquela pessoa ali tá mal intencionada, quer roubar alguma coisa, ela vai acertar. Por muito tempo eu não quis ouvir ela porque ela não estava envolvida com o negócio, ela não sabia tecnicamente sobre o negócio. Hoje eu já escuto. Se ela me falar, eu já falei pra ela, cara, tu é Sim, meu radar o aqui. radar. E é essa questão de confiança, acho que é a questão que precisa ser construída muito, né? Que entre o homem e a mulher, de tanto a mulher acreditar mais, fortalecer mais o homem, porque o homem precisa desse apoio, digamos, de afirmações, né? De entender, como o homem também entender essa parte da mulher. E por que as mulheres são esse radar fantástico? Tem alguma... Além da variação hormonal por conta de períodos, a mulher tem mais facilidade em modificar o seu estado de espírito. Olha que louco isso. Por que, que a mulher tem muito lance de ser misteriosa? Nossa, a Uhum. mulher é misteriosa. Porque tem dia que ela quer ser mais intelectual, tem dia que ela quer ser mais sexy, tem dia que ela tá mais carente. Então a mulher que desenvolve esse ser multidimensional, que eu ensino nos meus métodos, ela consegue ser uma mulher intrigante porque o cara não consegue decifrar ela, logo ela se torna um desafio pra ele. Uhum. O homem não, o homem é prático. Pá, 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 Prático. pá, pá, pá. Ele é assim, 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 assado. Por isso é muito mais fácil pra mulher identificar quando o Alan tá diferente do que você identificar quando ela está com algo errado. Cara. Então o cara é sempre do mesmo jeito. Ó, ele Uhum. acorda, ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O dia que ele acorda, faz isso, não faz isso. Aí aconteceu alguma coisa aí. Amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. E o homem não fala nada. Aham. Se um cara. Vou dar um exemplo. Uma mulher tá trabalhando em uma empresa e ela é chamada no RH. E aí ela vai e o chefe dela fala assim: olha, tem que te dar uma notícia. A gente resolveu subir você de cargo, porque você se mostrou ser uma pessoa assim, assim, a gente precisa muito de você. E você vai ganhar 30% a mais. Então, essa mulher chega, ela já vê a máquina de lavar roupa que ela queria comprar, sapato, bolsa, tudo. E aí, no outro dia, ela chega e ela é chamada de novo no RH. E eles dão a notícia de que confundiram ela com outra colaboradora. Que, na verdade, ela vai passar para um cargo abaixo. Como é que você acha que ela se sente? Nossa. Arrasada. E ela chega em casa, ela fala o quê pro marido? Amor, não acredito. Eu achei que eu ia ser promovida, não. Ai, sou incompetente. Não, amor, não faz isso. Beleza. E quando acontece a mesma coisa com o cara? O cara sente a mesma coisa. Uhum. Você acha que ele vai chegar, amor, o cara me demitiu. Não vai. Geralmente ele vai fumar o cigarro dele se ele fumar, vai beber o uísque dele. Amor, aconteceu alguma coisa? Não, nada não, tudo certo. Na cabeça do cara, como é que eu vou resolver essa Uhum. porra? Seria diferente se ele falasse, amor, fui demitido. Aí a mulher vai falar pro cara, por quê, amor? Só que a gente sempre espera que a mulher vai falar, você é um incompetente mesmo. O que, que você Uhum. fez de errado? Que merda que você De fez? novo, De já lá. novo. Por isso que o homem é mais retraído, entendeu? É. Eu lembro que recentemente, assim, eu tinha feito investimento, perdi aquele valor do investimento, fiquei sabendo isso num dia, né, que o meu assessor me ligou, e eu pensei, cara, não vou falar isso pra minha mulher, eu vou resolver essa merda.
Tá Daí vendo? deu menos de 24 horas, eu fiz mais grana do que eu tinha perdido. E daí eu peguei e falei pra ela, olha, perdi. Ela, não, como? Naquele investimento. Ela, nossa. Mas ela foi de boa. Mas não se preocupa. Aqui, ó. Já ganhei mais do que eu perdi. Mas o que acontece? Não falei pra ela na hora que eu perdi. Que eu liguei. E até, inclusive, o assessor é conhecido dela. Eu falei pra ele, não comenta nada com ela. Uhum. Deixa eu resolver isso. Mas olha o padrão. Você precisou da validação de que você é foda e resolveu. Uhum. Mas não quis externar a fraqueza. Sim. Tá vendo como é que é? Sim. Não de você, mas Sim. todos nós, assim. Não, isso A gente faz a merda pra consertar a merda só pra mostrar que nós é foda porque conseguimos resolver a Aham. merda. Não, é Foda. bem complicado. E essa questão, pra gente poder finalizar aqui olhando pro futuro, a gente tá no momento de uma disrupção na comunicação. Como nunca vista antes. Por quê? Porque a gente tá nesse momento agora que a gente ainda conversa aqui, né? Por voz. Por enquanto. Vamos Por aproveitar enquanto. esse momento. Vamos então. conversar. Vamos aproveitar. A gente conversa ali pelo chat e tudo mais. Mas, por exemplo, Neuralink já é uma realidade, né? O Elon Musk já tem uma empresa que consegue plugar aqui um chip no cérebro, entre aspas, que faz com que a gente consiga controlar computadores. E isso faz com que a gente também possa se comunicar, daqui a pouco, até mesmo de forma telepática. Com IAs, a gente consegue ter relacionamentos e tem vários filmes, séries que demonstram. Black Mirror tá virando já realidade, que é aquela série lá da Netflix que mostra os futuros distópicos. A gente tem já chatbots. Teve inclusive uma empresa de IA que foi lançada 2, 3 anos atrás, que era para ser uma empresa de psicologia online pelo celular. Só que ninguém baixou para ser psicólogos. Eles mudaram para ser uma empresa de relacionamento, de namoro, com as IAs, e daí cresceram um monte e estão valendo muito a grana. Então, nós invariavelmente estamos indo para isso. Né? Robôs, começa a ter robôs. Lá no Japão já tem robô erótica e tudo mais. E qual é a tua visão? O que a gente precisa estar muito... A gente não vai conseguir mudar esse futuro. Mesmo se a gente quisesse parar, a gente não tem como mudar. Sim. Mas o que a gente pode fazer hoje é se preparar para ele. Uhum. Como é que você acredita que a gente pode se preparar de forma emocional, inclusive em termos de relacionamento, para que a gente possa lidar com o futuro que vai ser muito mais dopaminérgico, que já é hoje, onde eu acredito que a gente vai ter uma deficiência cada vez mais de ter isso aqui, sabe? Tua conversa. Eu acredito que quando a pessoa desenvolve os seus princípios, os princípios são a base de tudo. Tem um livro do Ray Dalio, inclusive, que se chama Princípios. Esse livro é muito bom. Maravilhoso. Inclusive, quando tu falou da dor, eu já pensei naquele símbolo que ele faz, né? A dor, mais reflexão, Exatamente. é igual aprendizado, que daí faz tu consiga evoluir. Uhum. Quando a pessoa tem princípios enraizados e desenvolvidos, ela entende que, peraí, isso aqui já não se encaixa com o que eu busco realmente. Porque a maior dificuldade de seguir os seus princípios é seguir os seus princípios. Uhum. Tudo que me tira da rota, isso tem que ser inegociável para mim. Por isso que uma interação a mais de tecnologia, isso me aproxima do relacionamento que eu quero ou me distancia? Me distancia, então não é para mim. Eu posso ver, eu posso achar curioso, achar legal, mas não é o que eu quero, entende? Uhum. E ter realmente essa responsabilidade de eliminar essas distrações, sabe? E se esforçar para preservar o que é puro. Porque o que é puro é isso aqui. Uhum. Porque no leito de morte ninguém vai lembrar do dinheiro, do carro, vai lembrar daquela vez que você viu seu filho pela primeira vez. Primeira vez que ele falou papai. Primeira vez que você comeu alguma coisa na beira da praia. Sabe? Eu conheci uma psicóloga e ela trabalhava em atender pedidos de pessoas que era o último pedido de vida da pessoa. Nossa. E os pedidos são bizarros, assim. O cara queria comer uma pamonha que ele viajou na década de não sei aonde. Um cara queria, cheirar cocaína pela última vez. Uma mulher queria comer maçã do amor de um parque de diversão de uma cidade do interior de São Paulo. Então a família, ela faz isso, ela busca resolver o pedido. Então nunca estava relacionado a tecnologia ou dinheiro, mas sempre emoções. Por isso que o foco é
para que você não seja dominada pela tecnologia, preserve as suas criações de emoções, a sua capacidade de criar emoções. Preservar aquilo que é natural, né? Aquilo que é natural. Que é natural. É usar realmente a tecnologia e o dinheiro, entender que eles são meios. São facilitadores, né? Facilitadores, mas não são o fim em si. Então, são facilitadores para que a gente possa chegar nesse fim e que normalmente o que a gente busca é natural. O que a gente busca é pertencimento, é amor, é reconhecimento, é estar próximo. Nós somos seres tribais, né? Seres que têm uma necessidade de estar próximo. Então, eu acredito que isso aqui vai ser cada vez mais escasso, mas aquilo que é mais escasso, que é estar presente, também se torna aquilo que é mais valoroso, né? Aquilo que tem um valor maior. Então, é buscar ter, eu acredito, né, também esse contato. E agora, para a galera conhecer mais o teu trabalho, como é que a galera pode se conectar um pouquinho mais contigo? Bom demais. Antes de finalizar, vai chegar um tempo em que a gente vai falar assim, cara, eu sou da época em que o podcast era de frente a frente. Muito louco. Agora eu boto 2 IAs aqui, eu boto a IA, já tá criando a tua, eu já tenho a minha também. A gente bota as 2 IAs pra conversar ali e gera um podcast. E a gente vai estar pescando. É legal, gente. Bom, primeiramente é uma alegria pra mim estar falando com você aqui. Valeu demais. Eu acredito que a gente se conectou desde a live lá da Isis. Foi legal demais. Eu adorei você ter falado que se interessou pelo assunto. E logo eu me interessei pelo seu também. Sim. Quero dizer que eu acho incrível o seu trabalho, super necessário. Sou um fã do seu trabalho. Agradecer também a sua equipe que está aqui. Muito obrigado a vocês que me receberam super bem. Você me recebeu na sua casa. Me sinto honrado por isso. E quem quiser acompanhar meu trabalho, é meu conselheiro em todas as redes sociais. YouTube, TikTok, Kawaii, Instagram. Cara, o Kawaii cresceu demais. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores lá. E muitas pessoas acreditam que é um público desqualificado no Kawaii. Tem mentorias até de R$20.000. 3 das mentorias que eu já vendi, das mais caras, vieram do Kawaii. Então, tem pessoas que buscam as distrações, como a gente falou, em plataformas diferentes que nós usamos. Então, não subestimem as possibilidades. E, para finalizar, uma frase que eu sempre falo, principalmente para as mulheres que estão assistindo, ser levado a sério não começa quando você decide ser levado a sério. Começa quando você conhece alguém. Então, nunca perca a oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Muito bom. Obrigado, Guilherme. Valeu demais. Tamo junto. Valeu. Lendários. Lendários. Muito bom. Cara, top.